em 2009 um amigo meu me apresentou o Python, e aí eu me apaixonei pela linguagem. E desde que eu entrei no doutorado em bioinformática no ano passado, que eu venho usando ela como principal linguagem juntamente com o Shell Script. Bem, antes da gente começar também um ordemzinho. Muito do que eu falar aqui é fruto de percepções que eu tenho da área desde que eu entrei, mesmo porque muita coisa na área, algumas coisas ainda não tem uma definição solidificada. Certo? Então, para quem se interessar em ler mais sobre, recomendo ler e comparar com o que eu vou falar aqui na palestra. Então, vamos começar. Bioinformática. É basicamente isso aqui. E ela envolve não só problemas da biologia, mas também qualquer problema da área de ciências da vida, como medicina, bioquímica, nutrição. Então, você tem um leque bem grande. E você pode resolver esses problemas não só com computação, mas também você pode utilizar estatística, pode usar hardware, qualquer técnica das ciências exatas que possa solucionar um problema das ciências da vida, você pode, em grande parte, considerar como bioinformática. Alguns exemplos disso. A descoberta de que o RNA que o DNA tem esse desenho aqui, veio através de um físico que utilizou física para descobrir as propriedades que regem, algumas propriedades que regem esse DNA. Esse físico foi o Chagraf, entre os anos 20 e os anos 40. E a publicação de fato da estrutura do DNA veio através de uma técnica de radiografia, de raio-x, por Rosalind Franklin, Watson e Crick. Ou seja, a galera usando física pesada, física moderna, para descobrir a estrutura do DNA, que seria um problema biológico bioquímico. Nos anos 50, a Margaret Dayhoff, utilizando ferramentas matemáticas, principalmente estatística, inventou essa tabela aqui, que basicamente quantifica o impacto de mudança de aminoácido numa proteína. Cada letra dessa é um aminoácido. E esse é uma proteína, entrou com um aminoácido, através dessa tabela dá para se inferir mais ou menos o quanto isso vai impactar nessa mudança. Ou seja, estatística ajudando a resolver um problema bioquímico. Mais recentemente, este garotinho aqui, Joshua Osborne, em 2014, chegou no hospital lá na Califórnia com hidrocefalia. Os médicos começaram um tratamento. Ele não conseguiu descobrir que doença ele tinha, o que estava causando tudo aquilo. E eles resolveram pegar uma amostra de fluido do cérebro dele e sequenciaram o DNA, ou seja, transformaram o DNA daquela amostra de fluido em dado digital, e utilizando um procedimento, um cálculo computacional, protocolo computacional, eles descobriram que esse menino estava infectado com a bactéria do gênero Leptospira. Ou seja, ele estava com neuroleptospirose. Eles descobriram isso usando computação e assim eles conseguiram salvar a vida do menino. Ele está vivo até hoje para contar essa história. Conseguiram dar o tratamento adequado a ele. Ou seja, o que a gente está percebendo? Computação, estatística, física, resolvendo problemas de ordem médica, bioquímica, biológica. Então, a bioinformática é isso. Essa fusão de áreas em que uma tenta dar suporte ferramental para a outra. O core dessa área é ciências da vida, mas você tem aí seu cinto do Batman como sendo as ferramentas que as ciências exatas nos oferecem. Nesse sentido, como é que funciona um estudo em bioinformática? Basicamente, ele segue um protocolo desse tipo aqui. Você tem sua amostra biológica, inclusive essa foto aqui é do fluido que extraíram lá do Joshua. Está disponível no artigo que foi publicado logo após isso. Tá? Esse artigo é citado nessa reportagem. Você pega essa amostra e manda para uma máquina que vai transformar o que tem de DNA aí na sua forma digital. No caso, sequência de DNA, essa máquina chama-se máquina sequenciadora. Mas você pode muito bem estar trabalhando, por exemplo, com a proteína, você quer estudar a estrutura dessa proteína. Então, você vai... uma estratégia é você congelar ela num cristal e pegar esse cristal e colocar numa máquina chamada máquina de cristalografia, de difração de raio-x, quer dizer. E aí,
ela vai jogar através de uma técnica parecida com um raio-x, por difração, vai representar a estrutura dessa proteína em dado digital. E uma vez que você tem esse dado digital, no caso de DNA, vai ser seria um string Python, vamos dizer assim. Com seu DNA, você vai salvar no computador, e aí você pode usar Python, pode usar qualquer linguagem aí para fazer ciência de dados em cima desse dado biológico digital. E a gente pode se perguntar, será que existe alguma biblioteca em Python que ajuda o cientista nisso, a estudar esse dado biológico? Várias. Para diversos tipos de dados biológicos. Como os mais populares são sequências de DNA, RNA, proteína, então muitas dessas bibliotecas que a gente está vendo vão ser direcionadas a isso. Como, por exemplo, a mais popular, o BioPython, e o Scikit-Bio. O BioPython vai pegar o seu dado biológico, sua sequência de DNA, RNA, e vai converter num objeto Python, que não só vai ter sua sequência, mas dados referentes a algumas propriedades dessa sequência que são comuns no momento em que você passa da sua amostra biológica para o seu dado digital. O Scikit-Bio é uma biblioteca que oferece ferramentas muito boas quando você quer trabalhar com um tema chamado filogenia, que você quer estudar evolução de genes, evolução de organismos, ancestralidade, temas desse tipo. O Orange Tree, ele é mais voltado para data science e em cima de dados biológicos. Ele fornece também algumas APIs para acessar alguns bancos de dados biológicos bem conhecidos, como o KEGG, que é de interação de genes e funções proteicas, etc. O PyRosetta é para você trabalhar com estruturas de proteínas. Inclusive, existe um programa chamado Rosetta, que é em C++ para estudo de proteínas, e aí o PyRosetta vai servir como interface Python para esse programa, para você poder modelar proteínas e estudar com Python também. O HTSEC, hoje em dia está sendo substituído. A galera está usando mais a linguagem de programação R, ao invés dele, no seu tema principal, que é transcriptômica. Transcriptômica estuda RNA e uma coisa chamada expressão gênica, que é basicamente as taxas de produção de um gene. Quanto de um gene está sendo produzido. O HTSEC é uma ferramenta que você pode utilizar nisso, que ajuda você de uma forma mais simples a quantificar genes, comparar as expressões entre um gene e outro. Mas como eu falei, se for hoje perguntar a algum bioinformático que trabalha na área de transcriptômica, na área de expressão que ele está usando, muito provavelmente ele vai estar usando o R, mas apesar disso é uma opção muito boa. Além dessas ferramentas, além dessas bibliotecas Python para a biologia que eu citei, ou de qualquer biblioteca de data science padrão, como Pandas, Scikit-learn, você também pode utilizar, porque, no fundo, muito do que a gente faz em bioinformática envolve também um pouco de data science. Você encontrar padrões, você estudar seu dado, é uma ciência. Bioinformática também é uma ciência de dados biológicos, por isso que você também pode utilizá-los, e é válido, muito válido utilizá-los, inclusive. Além de você ter bibliotecas, APIs, para fazer bem, existem também programas para bioinformática escritos em Python. Aqui eu selecionei 4 pela área de popularidade. O primeiro é o Kimi. Você vai usar ele para estudos de microbiologia. Então, por exemplo, você pegou uma amostra de solo de uma fazenda, você quer saber quais micro-organismos estão ali. Então, você pega aquela amostra, sequencia o DNA dela, e aí, utilizando o Kimi, que acaba sendo um toolkit de ferramentas, você consegue descobrir quais organismos estão lá, em que proporções eles estão. Numa área chamada metagenômica, que é basicamente isso que eu falei, ele é uma ferramenta extremamente popular. Esse desenho aqui é de uma ferramenta chamada Quimera, que é para visualização e modelagem de proteínas. Você carrega lá uma estrutura proteica, visualiza lá sua proteína em 3D e consegue
brincar com ela bastante. Isso daqui é o SPADES, que o que acontece? Você tem várias sequências de DNA que correspondem ao mesmo organismo, pode ser humano, pode ser um cachorro, etc. E você quer juntar todas de modo a você ter uma única string zona representando o genoma de um organismo, todo o seu DNA. Então, o SPADES é esse o objetivo, concatenar tudo. E na biologia, você juntar sequências de DNA, concatenar, não é uma tarefa tão trivial assim, porque você tem que saber quais sequências juntar corretamente. É um quebra-cabeça que tem suas próprias regras e na bioinformática a chamada montagem de genomas, que é juntar tudo isso, é uma área muito quente muito ativa. E por fim o Galaxy. O Galaxy é uma aplicação, uma ferramenta que por ela você permite construir portais web para rodar programas de bioinformática online. Todos escritos em Python, e o Galaxy, nesse sentido, oferece um propósito muito interessante, porque muitas vezes sei lá, você faz uma ferramenta e você quer popularizar, você quer jogar na web, para toda a comunidade utilizar. Então você pode usar o Galaxy como plataforma para publicar a sua ferramenta no seu servidor da sua universidade, o servidor próprio na Amazon, etc. Bem, agora que a gente falou um pouco de bioinformática, falamos das ferramentas, vamos ao propósito mesmo dessa talk, que é hackear a biologia com Python. Vai ser uma hackeagem, mas vai chegar perto. Vamos lá. Sim, os códigos foram adaptados do tutorial do BioPython. O que a gente vai ver aqui é códigos do BioPython. Para instalar ele, pip install o BioPython. Uma coisa importante de ser dita antes de começar o hacking. Aqui na Python a gente tem visto muito falar sobre dados abertos e dados públicos. Esse site aqui é o NCBI. Ele é o portal mundial de dados abertos de biologia, de bioinformática e ciências da vida. Qualquer cientista hoje que vai publicar um artigo sobre um dado que ele está estudando, se foi ele que coletou, ele tem que publicar nesse site. Então, muita coisa, para quase tudo de dado biológico, você encontra nesse site. A gente vai utilizar ele. Esse site possui uma API chamada Entres. É uma API... Não vou garantir se é REST ou se é SOAP, mas permite que com qualquer linguagem de programação que utilize ela, você acesse e consiga baixar dados do NCBI. Inclusive, o BioPython implementa essa interface web, esse web service. Lembrei, um web service. Então, aqui é um exemplo de como procurar coisas no NCBI, naquele portal, utilizando Python. Você vai importar essa biblioteca, como regra, tem que colocar aqui um e-mail. E aí, utilizando o Search, você vai fazer essa busca. E uma coisa legal, esse Entre Search, se for pegar o web service do NCBI, ver a documentação, no web service vai estar exatamente desse jeito, /Entre Search e tal. E aí você passa os parâmetros. Aqui você coloca o banco do NCBI que você está procurando, no caso, Nucleotide, mas tem vários outros. Tem PubMed, que é para artigos científicos, Structure, que é para estudo de proteína, etc. O term, você vai botar seu termo de busca. Inclusive, você pode especificar algumas coisas. No caso aqui, eu estou especificando o organismo e o gene. E o ID type, porque o NCBI trabalhava com dois tipos de identificadores, o DI e o Accession. Hoje é só o Accession. Mas, como faz relativamente pouco tempo, entre 2 e 4 anos que houve essa mudança, o DI foi abandonada, ainda é importante utilizar. Aí beleza, aqui você guardou os resultados de sua busca na variável handle. E aí, usando o Entres, você converte aqui os resultados para um dicionário. Aqui você vê quantos resultados foram obtidos. Nesse addList você pega os IDs de cada um dos 348 resultados. Se você pegar um ID desse aqui, para esse primeiro, e jogar lá no NCBI para buscar, ele vai te dar exatamente o resultado equivalente. Esse seria um exemplo de DNA no seu formato digital, dos formatos, que é o FASTA, que você tem aqui o cabeçalho, e sua sequência aqui de DNA. A
A gente viu como encontrar. Agora vamos ver como baixar esse dado utilizando Python. É basicamente isso. Basicamente assim, ainda usando o Entries, agora essa biblioteca sec.io, e como eu comentei anteriormente, vai pegar essa sequência e vai guardar num objeto Python. No caso, ela guarda e faz isso através do Effect. O Effect vai baixar esse retype FASTA. Esse FASTA é aquele formato que eu comentei, retmode text, que vai baixar em texto puro. E aí a conversão em objeto Python, você vai fazer através desse módulo aqui sec.io usando o método read. Se você tiver um arquivo com vários pastas, aí você teria que utilizar um parse que ia retornar um generator. E uma das propriedades da própria sequência, o sec, é que você tem aqui a sequência toda. Além do FASTA, existe um outro formato chamado GenBank, que te dá não só a sequência, mas outras propriedades como dentro dessa sequência, quais regiões correspondem a genes e que genes são esses. Você vai ver aqui no próximo, aqui description, que é outra propriedade do FASTA, aqui é a sequência que é o description. E aqui, como eu falei, do GenBank, que mostra, por exemplo, que gene se trata, o seu ID como proteína, a localização, entre outras informações. E perceba o seguinte, com poucas linhas de código, eu consegui buscar um dado no banco, baixar e analisar ele. Bem, beleza. Achei bioinformática interessante, vejo que é bem tranquilo manipular dados biológicos, pelo menos sequência de DNA, bem tranquilo, e quero me aprofundar um pouco mais no assunto. Beleza, por onde é que eu começo nesse sentido? Como aqui todo mundo é de computação, então é o seguinte, para você fazer bioinformática, você tem que estudar um pouco de biologia e um pouco de computação. Computação, como todo mundo aqui é competente, então já sabe mais ou menos os caminhos das pedras, algoritmos, shell script, sistemas operacionais, etc. E na parte de biologia, como começar? Bem, em termos de recursos web, tem esse portal muito interessante, Rosalind. Você aprende bioinformática programando. É um Khan Academy para bioinformática, esse portal. Você também tem o Open Source Society University, que é basicamente dá basicamente uma graduação EAD, vários assuntos, dentre os quais bioinformática. E o legal é que ele pega tipo disciplinas do MIT, de grandes universidades, e monta uma gradezinha completa. Recomendo demais acessarem. E por fim, um site de aprendizado de programação, usando como exemplos algumas coisas de bioinformática. Acho que como primeiro recurso online, eu recomendaria acessar esse site e depois ir para o Rosalind. Em paralelo, o do GitHub, Open Source Society. Aí digamos que você diga assim, não, eu quero ler livros sobre o assunto, quero aprender biologia no modo raiz, vamos dizer, lendo livros. Eu recomendo os seguintes. O primeiro é você estudar química. O Feltri aqui foi exemplo ilustrativo. Por que química? Assim como a matemática é a linguagem da computação, se você sabe matemática, você aprender computação vai ficar bem mais fácil, vai ser bem mais fácil. Se você souber química, aprender biologia vai se tornar muito mais fácil. Por isso que é importante conhecer química. Mesmo que na prática a biologia é uma química, é como se fosse tipo, a química é o kernel e a biologia é o sistema operacional, vamos dizer assim. Você aprendeu química, as próximas recomendações seriam estudar genética, e esse daqui é um livro referência na área, fala muita coisa interessante, e bioquímica. Aprendeu genética, aprendeu bioquímica, você já consegue lidar com muitos problemas biológicos, vão te dar uma base muito boa sobre isso. No mais é isso. Esse daqui é o site do Centro de Bioinformática da UFRN, onde eu faço doutorado. Quem se interessar, recomendo bastante acessar. Lá tem tudo, todos os professores, que linhas de pesquisa eles trabalham. Aqui está o link dessa talk, certo? Desses slides, tá? Já está disponível na internet. E é isso. Queria agradecer a organização da Python Brasil por ter permitido
ter oferecido aí esse slot para eu palestrar novamente, porque ontem deu bastante problema e agora, graças a Deus, deu tudo certo. E é isso. Muito obrigado.